Lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. Nosso devocional de hoje está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, onde Pedro diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No tempo em que nós vivemos, encontramos muitas pessoas ansiosas, preocupadas, temerosas quanto ao futuro, quanto às responsabilidades que tem nesse mundo. Nós vivemos num mundo tecnológico, num mundo corrido, onde muitas pessoas têm que fazer muitas coisas no trabalho, em casa, na família, tem que estudar, jovens têm que fazer faculdade, tem responsabilidade em casa com os pais. Então nós vivemos num mundo acelerado, num mundo corrido, onde existem também muitas oportunidades no mercado. E no tempo que nós vivemos, nós temos percebido muitas pessoas com esse problema, ansiedade, quanto ao futuro, ansiedade quanto ao passado que aconteceu, ansiedade quanto a erros que cometeu, falhas, até mesmo ansiedade por medo do que pode acontecer, medo do futuro, dívidas, preocupações, responsabilidades. Então nós estamos rodeados de tantas coisas, de tantos afazeres, de tantas preocupações, e muitas pessoas acabam ficando ansiosas, acabam ficando preocupadas em excesso quanto a essas coisas. O apóstolo Pedro aqui nos ensina, no capítulo 5, no versículo 7, que nós devemos lançar sobre ele. Ele quem? Sobre o Senhor. Toda a nossa ansiedade. Eu mesmo já fiquei muitas vezes ansioso quanto à responsabilidade do meu trabalho, na igreja, quanto à pregação que eu tenho que fazer na igreja. Tem o trabalho, tem meu filho, tem minha esposa, tem finanças, tem conta para pagar, tem mais isso para fazer, tem aquilo outro para resolver, tem um veículo para pagar isso, tem PVA, tem aquilo. Então são tantas coisas que a gente acaba ficando ansioso. Será que a gente vai conseguir? Será que eu vou conseguir resolver isso? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir avançar? Será que eu não vou conseguir? O que vai acontecer? E depois? E amanhã? E o dinheiro para pagar isso? Então a gente acaba ficando ansioso de tanta coisa que a gente tem que resolver, e a gente acaba caindo na ansiedade. Mas eu quero, com essa palavra, confortar o teu coração que está passando por esse problema, e também confortar o meu próprio coração através dessa palavra. Pedro ele vai dizer que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Cristo, sobre o Senhor, sobre Jesus, porque Ele tem cuidado. Escute isso que Pedro está falando. Ele tem cuidado de nós. Pedro vai dizer, Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você que está me assistindo. Mas pastor, como é que eu faço para lançar essa ansiedade que Pedro está falando sobre Jesus? O único meio e método que eu conheço é a oração. Você precisa ir em oração e lança sobre Ele os seus problemas. Literalmente, você vai diante de Jesus, eu estou passando por isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir resolver esse problema. É muita coisa para mim. Tem esse outro problema aqui que eu não consigo resolver. Tem esse outro aqui que está me deixando preocupado. Tem essa outra coisa que eu tenho que resolver. Tem esse dinheiro que eu não tenho ainda. Tem essa outra coisa que eu tenho que comprar. Tem essa necessidade, tem essa doença, tem esse remédio, tem isso. Então você lança sobre Cristo em oração. Você vai a Ele, você lança sobre Ele. Um outro significado de lançar sobre Cristo é colocar a tua confiança, a tua esperança, a tua expectativa nele. É depositar sobre Ele. É levar o teu problema para Ele, mostrar para Ele, apresentar para Ele, mas também confiar que Ele vai resolver. É esperar em Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Quando ele fala lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, ele se refere tanto a levar o teu problema a Ele, quanto confiar e esperar que Ele vai resolver. Pedro não está dizendo que tem que cruzar os braços e não fazer nada. Não é isso. Mas Pedro está dizendo, trabalhe para resolver os seus problemas, mas tenha a sua confiança de que Jesus vai fazer com que isso se resolva. Jesus vai trazer a solução. Jesus vai resolver esse problema aí para ti. Ele vai te ajudar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te dar o caminho, Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a solução para te resolver esse problema aí. É isso que Pedro está ensinando. Lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele, todas as nossas expectativas sobre Cristo, porque Cristo Ele tem poder, Ele é Deus, Ele tem capacidade para resolver. Jesus, em uma certa passagem do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer,
pelo que haver de beber ou pelo que haver de vestir. Porque os gentios buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. O salmista escrevendo vai dizer bem assim, ó: se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. O salmista está nos mostrando o seguinte, que se Deus ele não agir, nada acontece. Se Deus ele não fazer, se Deus ele não levantar sua mão, ele não permitir, nada vai acontecer. Está tudo nas mãos dele. E quando ele fala isso com o intuito de confortar o nosso coração. Devemos levar a Deus os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, confiar nele, depositar sobre ele, descansar nele, que ele vai resolver. E no final do versículo, Pedro vai dizer: ele tem cuidado de vós. Pedro está dizendo o seguinte: Deus se importa conosco, Deus se importa com os nossos problemas, ele tem cuidado, ele vai resolver, ele vai suprir, ele vai abençoar, ele vai abrir a porta, ele vai fazer acontecer. É isso que Pedro está dizendo. Deus, Jesus, ele tem cuidado de nós. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, quem sabe está com uma crise de ansiedade, né? Está ansioso, está preocupado, confia em Cristo. Vá a Ele em oração, deposite sobre Ele os seus problemas, leve a Ele da maneira mais simples que você souber falar, fale para Ele. Jesus é isso, Jesus é aquilo, é isso aqui, Senhor. Eu confio que Tu podes fazer, me ajuda. É assim, vá a Ele, deposite sobre Ele as suas ansiedades, os seus problemas, vá a Cristo. Eu convido e conclamo você a fazer isso. Deposite sobre Ele a tua ansiedade e o teu problema. Amém? Ore comigo nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã pedindo que o Senhor nos ensine, nos capacite a irmos a Ti em oração e depositarmos sobre o Senhor, confiando somente no Senhor, que o Senhor resolverá os nossos problemas, Senhor. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, nessa manhã as nossas dificuldades, as nossas dívidas, nossos temores, nossos problemas, nossas responsabilidades. Confiamos que o Senhor nos ajudará, confiamos que o Senhor resolverá, confiamos que o Senhor nos direcionará no melhor caminho, que o Senhor nos dará a melhor solução, que o Senhor nos levará à solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades, mas também confiamos que o Senhor nos aliviará de toda essa preocupação, de toda essa dificuldade, de toda essa ansiedade, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, esse devocional, possa ser confortada pelo Senhor. Que Teu Espírito conforte o coração dessas pessoas, que Teu Espírito conforte, Senhor Jesus, a mente, o coração, acalmando, trazendo a ela paz, segurança, de que Cristo resolverá o problema, de que Cristo trará a solução, de que Cristo sabe como deve agir e Ele agirá ao favor dessas pessoas. Senhor, eu oro assim nessa manhã, te peço guarda cada vida, cada pessoa que está assistindo esse devocional, em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí, e que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.